Eu gostaria de retomar esse segundo momento, Padre Paulo, com a seguinte pergunta, né? As pessoas perguntam sempre para a gente, né? O que seria, você falou, né, no primeiro momento, sobre o tribunal eclesiástico, né? Do qual o Padre Paulo é juiz, né, Paulo? Sim, poderia explicar para nós como funciona, por assim dizer, esses encaminhamentos junto ao tribunal eclesiástico? Tá certo. O tribunal, se nós não tivermos, não seria a Igreja de Jesus. Por quê? Porque a Igreja de Jesus é pautada na justiça. E o direito canônico que rege o tribunal, ele vem justamente para gerar justiça. Se não tiver uma lei justa que pensa naquele sujeito, naquele fiel, naquele irmão, enfim, para que ele tenha seus direitos. Nós somos cidadãos e, como tais, devemos ter direitos e obrigações, né? Então, nós temos o direito de impugnar, por exemplo, o matrimônio, e às vezes até com relação a alguma coisa com relação ao batismo. Diríamos assim, né? Você chega lá numa paróquia e fala assim: padre, eu queria batizar meu filho. Não, você não pode batizar seu filho. Você pode entrar com processo tribunal. É que às vezes normalmente ninguém vai atrás disso, né? Quer dizer, não vai resolver isso. Mas às vezes a pessoa se sente prejudicada por talvez algum irmão nosso que talvez naquele momento não acolheu bem. Enfim, não vamos entrar no mérito da questão. Mas o que demanda mais no tribunal, além dos outros processos, é com relação ao processo de nulidade matrimonial. E o Papa Francisco, ele teve um moto próprio, por exemplo, escreveu de próprio punho, tirando a segunda instância, que antigamente nós fazíamos a primeira instância em Sorocaba, depois enviávamos para São Paulo, para confirmar a sentença. E o Papa, por ser pastor e ser um homem muito simples, que confia verdadeiramente naqueles que o ajudam, não tem que confirmar nada. Não, a primeira instância é constituída de pessoas capacitadas para isso. Por que tem que ir para a segunda instância? Ao menos que a primeira instância é de negativo com relação ao matrimônio. Daí a gente encaminha para haver justiça, né? Para não fechar a questão. Então, as pessoas que se sentem infelizes porque já estão separadas e, portanto, já estão numa segunda união, às vezes até numa terceira união, e elas não participam da comunhão na igreja, mas aí está aí a questão do tribunal, para que a pessoa possa voltar à comunhão, possa ter comunhão plena com essa igreja e poder receber o sacramento da Eucaristia e os demais sacramentos, confissão e assim por diante. Então, nada melhor do que você ter um direito respeitado. Então, a igreja quer reconhecer o seu direito de impugnar, quer dizer, o seu direito de, se for para reconhecer que esse casamento é nulo, porque o casamento não é feito de aparências, né? Você é que nem um casamento de aparência, por exemplo, uma novela, um filme, tem lá o padre, tem noiva, tem noivo, tem padrinho, igreja, tudo, mas isso é uma aparência. E o casamento nulo, muitas vezes, é um casamento também aparente, mostra algo, mas o ato interno da vontade que vem o consentimento, porque o que faz o casamento é o consentimento, e o consentimento é um ato interno da vontade. Muitas vezes a pessoa fala sim, mas não vai viver aquele sim. Você promete ser fiel? Sim, mas às vezes não é fiel nada. Ele só promete, ele põe da boca para fora, né? Ele manifesta, mas no fundo ele não é fiel. Ele não respeita, ele não ama, ele não assume os compromissos do matrimônio. Então isso não é casamento. Casamento é amor, é cumplicidade, é respeito, é carinho, tudo isso. Agora, se de repente esses casamentos que estão por aí, entre aspas, mal feitos, vive uma vida de inferno, tanto a mulher quanto o marido. Então, casamento não é essa porcaria, desculpa a expressão, casamento é amor, casamento é respeito. Por isso que nós reconhecemos que esses casamentos nunca deveriam ter existido. Estamos valorizando o sacramento de Jesus Cristo. E agora tem muita gente que fala assim, mas aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Bem, Deus só une aquilo que é verdadeiro. Enquanto você não prova o contrário, o casamento é válido, mas se você provar que esse casamento nunca existiu, porque não tem respeito, porque não tem carinho, porque não existe fidelidade, porque, enfim, não tem cumplicidade, não tem o bem dos cônjuges, né? O bonum conjugum, que o Papa bate muito sobre isso, o bem dos cônjuges. Porque se eu caso com alguém, eu quero que esse bem comum aconteça.
E se de repente não acontece, porque a pessoa se mantém como um solteiro, como uma solteira, não assume as responsabilidades da casa. Quem que aguenta viver uma vida assim? Ninguém. Então, o tribunal existe para isso.